Bem-vindos ao nosso canal É Hora de Animes, onde vamos reviver as maiores lendas dos animes que dominaram a televisão aberta nos anos 90, uma época inesquecível para quem cresceu assistindo aos heróis e heroínas que marcaram a infância de uma geração. Nos anos 90, a TV brasileira foi invadida por uma onda de animes que até hoje são lembrados com carinho por fãs de todas as idades. Séries como Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho e tantas outras se tornaram parte essencial da cultura pop do nosso país, criando personagens que até hoje são considerados verdadeiros ícones. Se você cresceu assistindo esses animes ou é um novo fã curioso sobre essa era, se inscreva no nosso canal, vamos juntos reviver as aventuras de Goku, Seiya, Serena, Yusuke, Shurato e tantos outros e celebrar esses ícones que ainda permanecem vivos em nossos corações. Prepare-se para relembrar o que fez dos anos 90 a melhor época para ser fã de animes. O primeiro personagem do vídeo de hoje é Seiya de Pegasus, o protagonista de Saint Seiya. É sem dúvida um dos personagens mais icônicos da televisão brasileira. Sua história de coragem, lealdade e superação cativou uma geração inteira de fãs de anime nos anos 90 e ainda hoje é lembrado com muito carinho e nostalgia, o que torna Seiya tão especial e querido no Brasil. Antes de mais nada, ele foi um dos primeiros heróis de animes a conquistar um espaço de destaque na TV aberta, através de sua luta constante contra inimigos poderosos e sua determinação inabalável para proteger a deusa Atena e seus amigos. Quando o Cavaleiro do Zodíaco foi exibido pela primeira vez na TV aberta no Brasil, no final dos anos 90, Seiya e os outros cavaleiros chegaram como uma verdadeira revolução. No mundo convencional, Seiya não era um super-humano com poderes inatos, porém sim alguém que se tornava cada vez mais forte através de sua perseverança, disciplina e coragem. Seu famoso Cosmo, uma energia espiritual que ele aprendeu a controlar para enfrentar inimigos poderosos, rapidamente se tornou um símbolo de superação. Além disso, Seiya conquistou o público brasileiro por ser um personagem que, apesar de seu temperamento impulsivo e sua vontade de vencer a todo custo, também demonstrava um grande coração e a lealdade aos seus amigos. O vínculo que ele tem com os outros cavaleiros como Shiryu, Yoga, Shun e Ikki é uma das forças centrais da história, mostrando que, por mais difíceis que as batalhas sejam, o verdadeiro poder vem da amizade e do trabalho em equipe. Agora, entre muitos outros personagens icônicos de Dragon Ball Z, Gohan se destaca como um dos mais queridos e admirados pelos fãs brasileiros. Filho do Goku, o maior herói da saga, Gohan passou de um jovem tímido e pacífico para um guerreiro mais poderoso do universo de Dragon Ball, conquistando o coração de milhares de fãs no Brasil ao longo dos anos. O quê? Está pensando em lutar comigo de novo, é? Não, Mu. Eu voltei pra te matar. Quando o Dragon Ball Z começou a ser exibido nas tardes da TV brasileira nos anos 2000, Gohan era apenas uma criança que inicialmente parecia ser um personagem vulnerável e inexperiente em batalhas. No entanto, à medida que a história se desenvolvia, ele foi mostrando seu enorme potencial, especialmente durante momentos decisivos, como a luta contra o temido Cell, onde ele finalmente atingiu o auge de seu poder ao se transformar em Super Saiyajin 2. A emoção e a importância desse momento não foram apenas um marco na série, mas também na vida de muitos fãs, especialmente aqui no Brasil, onde os animes se tornaram uma verdadeira paixão. Gohan não era apenas um guerreiro forte, ele era um personagem que desde o início representava o lado mais humano em Dragon Ball Z.
Yoga de Cisne é sem dúvida um dos personagens mais marcantes e queridos de Cavaleiros do Zodíaco, e seu impacto na cultura dos animes no Brasil é inegável. Com seu temperamento forte, coragem e principalmente a força proveniente do poder do gelo, Yoga conquistou uma legião de fãs, que o reconhece até hoje como um dos maiores ícones da franquia. Quando o Cavaleiro do Zodíaco foi exibido na televisão brasileira nos anos 90, Yoga logo se destacou entre os outros Cavaleiros de Bronze. Ele era o representante do signo de Cisne, um cavaleiro que, assim como seu elemento, demonstrava uma combinação única de beleza, elegância e imensa força. Rode Diamante! Espírito Diabólico! O que ele vai fazer? Entre as heroínas mais poderosas e queridas dos animes dos anos 90, Rei Rhino, a Sailor Mart, se destaca como um dos maiores ícones da década. Com sua personalidade forte, habilidades místicas e seu poder de fogo, Rei não só conquistou os corações dos fãs de Sailor Moon, mas também se tornou um símbolo de força, independência e coragem para uma geração inteira de brasileiros. Quando Sailor Moon estreou no Brasil, no final dos anos 90, a série trouxe um novo tipo de heroína para as telas, uma jovem que, além de lutar contra as forças do mal, também lidava com os dilemas da adolescência e com as relações pessoais. Dentro do time das guerreiras Sailor, Rei se destacou como uma figura complexa e multifacetada. Inicialmente, sua postura arrogante e temperamento forte gerava atritos com as outras garotas, porém, à medida que a série avança, ela mostrava que sua atitude era uma fachada para sua lealdade e dedicação. Sem falar também que Rei Rhino era uma das crushes favoritas dos garotos que assistiam Sailor Moon. Agora temos Trunks do futuro de Dragon Ball Z. Entre os personagens mais marcantes do anime Dragon Ball, Trunks do futuro se destaca como um dos heróis mais queridos e lembrados pelos fãs brasileiros, especialmente daqueles que cresceram acompanhando as batalhas épicas da série nas tardes da TV aberta. Com sua história emocionante, sua coragem inabalável e sua transformação em um dos maiores guerreiros da franquia, Trunks do futuro se tornou um ícone da cultura pop brasileira. A primeira aparição de Trunks do futuro é inesquecível para os fãs de Dragon Ball. Ele chegou de maneira impactante, viajando no tempo para alertar Goku e seus amigos sobre o terrível futuro que os aguardava, onde os androides haviam dizimado a maioria dos guerreiros da Terra, incluindo Goku e Vegeta. Quando eu viajei ao passado na máquina do tempo, eu pude ver que vocês eram boas pessoas. Mas nesta época são bem diferentes. Só gostam de destruir tudo que encontram e fazer as pessoas sofrerem. Isso eu jamais vou perdoar. Mas que bobagem é essa? Você ficou louco? Vamos acabar com ele, número 17. Vamos! Saindo de Trunks do futuro, vamos agora para Kurama de Yu Yu Hakusho. Entre os personagens mais emblemáticos e admirados dos animes dos anos 90, Kurama ocupa um lugar de destaque no coração dos fãs brasileiros. Com sua inteligência afiada, sua complexidade emocional e sua evolução ao longo da série, Kurama se tornou um dos personagens mais queridos da década, representando perfeitamente o equilíbrio entre força, sabedoria e empatia. Kurama em Yu Yu Hakusho, quando ele estreou no Brasil nos anos 90, ele trouxe consigo uma série de personagens inesquecíveis, e Kurama foi, sem dúvida, um dos maiores destaques, inicialmente apresentado como um dos membros do time Urameshi. Kurama se tornou uma figura fascinante para o público, não só por seu estilo de combate elegante e estratégico, mas também pela profundidade de seu caráter. Ele não era apenas um guerreiro frio, mas um personagem com um passado complexo e uma personalidade cativante, que combinava sua habilidade em batalha com uma sensibilidade única.
Kurama, cuja verdadeira identidade é de um Yoko, um espírito de raposa yokai, trazia consigo uma das histórias mais emocionantes e complexas de Yu Yu Hakusho. Sua trajetória de redenção depois de ter sido um temido e astuto yokai em sua vida anterior o transformava em um personagem multifacetado. E saindo de Kurama, voltamos às heroínas de Sailor Moon. Entre as guerreiras Sailor que conquistaram o coração dos brasileiros nos anos 90, Makoto Kino, a Sailor Júpiter, se destaca como uma das personagens mais fortes e queridas da geração de quem cresceu assistindo a Sailor Moon na televisão aberta. Sua combinação única de força física, determinação e vulnerabilidade emocional faz dela uma heroína com a qual muitos se identificam e se apaixonaram. Quando Sailor Moon estreou no Brasil em meados dos anos 90, as garotas que assistiam à série tinham a chance de se inspirar em um time de heroínas poderosas e complexas. Agora também vamos continuar no grupo das guerreiras, porém agora de guerreiras mágicas de Rei Art. Nos anos 90, o anime chegou ao Brasil como um dos animes mais marcantes e emblemáticos da época, conquistando uma base de fãs fiel, especialmente entre as meninas. Dentro desse universo de magia, amizade e heroísmo, uma personagem se destacou por sua força, determinação e complexidade. Lucy, a guerreira mágica de Rei Art, com sua personalidade cativante e seu papel central na trama. Lucy se tornou um ícone para os fãs brasileiros, simbolizando a coragem feminina e a importância da amizade. Quando Guerreiras Mágicas de Rei Art foi transmitido pela primeira vez no Brasil, o público foi rapidamente envolvido pela história de 3 jovens garotas que, ao serem transportadas para o mundo mágico de Zephyr, precisavam se unir para salvar a princesa Esmeralda e restaurar a paz do reino. Lucy, com sua postura destemida e coragem inabalável, foi uma das figuras centrais desse enredo, e sua jornada de crescimento e superação a transformou em um dos maiores ícones dos anos 90. E agora vamos para o herói cativante de Yu Yu Hakusho. Nos anos 90, Yu Yu Hakusho foi um dos animes que conquistou uma legião de fãs no Brasil. E dentro desse universo, Kazuma Kuwabara se destacou como um dos personagens mais carismáticos e queridos. Com sua personalidade extrovertida, senso de honra e sua eterna determinação, Kuwabara não era apenas o musculoso do grupo, mas também o alicerce emocional da equipe de Yusuke Urameshi. Sua jornada de crescimento, amizade e superação o tornou um ícone da cultura nos animes. E ele continua sendo lembrado até hoje por aqueles que cresceram assistindo a série. Desde sua introdução, Kuwabara se apresenta como um dos grandes amigos e aliados de Yusuke, porém sua relação com o protagonista começa com uma rivalidade calorosa. O que mais se destaca em Kuwabara é seu senso de honra e lealdade. Tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Que valentia! Acho que você deve ter o seu truque. Mas com essa energia, não vai me matar. Ora, cala essa boca. E agora vamos para o anti-herói icônico de Cavaleiros do Zodíaco, Ikki de Fênix. Chegou ao Brasil para se tornar um verdadeiro fenômeno de audiência e cultura pop. Entre os personagens mais marcantes da série, um se destaca por sua complexidade, força inabalável e história de redenção. Ikki de Fênix, ele não era apenas um dos cavaleiros mais poderosos, mas também um dos mais admirados e cativantes pela sua personalidade única e trajetória emocionante.
Sua combinação de mistério, bravura e a constante luta interna entre a vingança e a redenção o tornaram um dos maiores ícones dos animes da década de 90 no Brasil. Ikki de Fênix é sem dúvida um dos personagens mais complexos e interessantes de Saint Seiya. Inicialmente ele é introduzido como cavaleiro rebelde, distante dos outros protagonistas, e com uma atitude que beira ao anti-heroísmo. Sua primeira aparição como inimigo dos Cavaleiros de Atena é marcante por sua imensa força, inteligência tática e, claro, sua aura de mistério. É ele! Finalmente, Fênix. Não, pobre diabo! E agora saindo de Cavaleiro do Zodíaco para outro grande anime icônico dos anos 90. Vamos falar agora da Sailor Venus, a Minako Aino. Nos anos 90, Sailor Moon se tornou um dos animes mais influentes e amados pelos fãs brasileiros, especialmente entre o público jovem. Entre as guerreiras Sailor, Minako Aino, a Sailor Venus se destacou não apenas por sua beleza e habilidades, mas também pela sua personalidade única, que misturava carisma, coragem e um doce de humor. Como uma das personagens mais cativantes da série, Sailor Venus se tornou um ícone dos anos 90 aqui no Brasil, representando a força feminina, a amizade e a luta pela justiça, de uma maneira que ressoou profundamente com a audiência da época. Minako Aino teve um papel fundamental em apresentar o conceito de guerreiras mágicas para as meninas brasileiras. Embora a série tenha começado com a figura de Serena Tsukino como a principal heroína, Minako rapidamente conquistou seu próprio espaço e sua transição de uma garota normal para uma guerreira poderosa foi algo que encantou muitos fãs. Sua trajetória marcada por momentos de leveza e serenidade faz dela uma personagem com a qual muitos podiam se identificar. E aí pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje relembramos juntos os personagens que marcaram a infância de muitos brasileiros e definiram a geração de fãs de animes aqui no Brasil. Essa foi apenas a parte 1, vamos fazer a parte 2, 3 e se possível também a parte 4 em diante. Desde os guerreiros de Cavaleiro do Zodíaco até guerreiras de Sailor Moon, passando por heróis como Goku e também de Yu Yu Hakusho. Cada um desses personagens conquistou um lugar especial no coração do público brasileiro. Esses ícones não foram apenas figuras de ação e aventura, mas também ensinaram sobre amizade, coragem, superação e a importância de lutar pelos nossos ideais. Cada um deles, com suas histórias e características únicas, ajudou a construir a base do que é o amor pelos animes até hoje no Brasil. E o mais incrível é que, mesmo décadas depois, esses personagens continuam vivos na nossa memória, inspirando novas gerações. Não importa o tempo que passe, o legado desses heróis vai continuar a ser celebrado por todos nós. Se você curtiu relembrar essas figuras inesquecíveis, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E aproveite para contar nos comentários qual desses personagens marcou a sua infância nos anos 90. Vamos trocar muitas memórias legais. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem ligados e continuem mantendo viva a chama dos animes que marcaram os anos 90 no Brasil.